In this hour, I want to give you 3 ways to look at your family. Nesta hora, gostaria de vos dar 3 formas de considerar a sua família. So we're asking the question, what is a family? Estamos perguntando o que é uma família. And of course, you know, family is an important topic right now in the world. Claro que sabem que a família é tópico importante hoje em dia no mundo, Because the family is being redefined. pois a família está sendo redefinida. But I want to give you 3 perspectives to have on your family. Mas quero vos deixar com 3 perspectivas na vossa família. And if you get a hold of these things, they will be transforming for you. E se você pode compreender essas coisas, elas vão transformar sua vida. We want to think of the family as a theological learning place. Queremos pensar da família como lugar de aprendizado teológico, It's a sociological community, como uma sociedade, como uma comunidade sociológica and it's a redemptive community. e como uma comunidade redentiva. Now, if we think about the family as a theological community, Se pensarmos da família como uma comunidade teológica, what we're recognizing is that our children are all worshipers. vamos logo reconhecer o facto de que todas as crianças são adoradores. You're raising children who are made in the image of God. Estamos criando filhos que foram feitos na imagem de Deus They're uniquely designed for God. e foram criadas unicamente, de forma única para Deus, They're designed for glory. e elas foram criadas para a glória. They're designed to see all the glory of God that is floods the world. E foram desenhadas para contemplarem toda a glória de Deus que enche a terra. Because the eternal qualities of God are seen in the creation. Pois as eternas qualidades de Deus são vistas na criação. So your children are all worshipers. Então, vossos filhos são todos adoradores. They go out every day looking for something to give them joy and satisfaction. E cada dia procuram por alguma coisa que lhes possa proporcionar alegria e satisfação. They're always looking for pleasure and delight. Estão sempre procurando de prazer e deleite. They love to be amazed and dazzled. Gostam de serem maravilhadas. The second thing we're recognizing is that children are interpreters of the world. A segunda coisa que reconhecemos é que as crianças são intérpretes. They interpret everything that comes to them. Eles interpretam tudo que lhes aparece. They interpret people, Pessoas, they interpret circumstances, circunstâncias, they interpret relationships, relacionamentos, and they interpret the world through a worship perspective. e eles interpretam o mundo através de uma perspectiva adoradora. And of course, the key to interpreting life accurately is understanding who God is. E claro que a chave para adequadamente interpretar o mundo é entender quem Deus é. Unless we worship God and know God and delight in God, E ao adorarmos a Deus e conhecermos a Deus e nos deleitarmos em Deus, then we cannot interpret life accurately. sem adorar e deleitarmos em Deus e compreendermos a Deus, não podemos interpretar o mundo In fact, devidamente. we could really say that all the problems of living come from failing to understand who God is. De facto, podemos dizer que todos os problemas no mundo provém como uma reflexão da nossa falha de entendermos a Deus. It's very interesting how that is played out for us in passages like Romans chapter 1. E isso é interessante como isso é tratado em passagens tipo Romanos capítulo 1. Paul says people make this great exchange. Paulo diz lá que as pessoas fizeram uma grande troca. They exchange the truth of God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator. Eles trocaram a verdade de Deus por mentira e começaram a adorar as coisas criadas em vez de adorarem o Criador. And then at the end of that passage, he has a whole list of sins that humanity has fallen into because they did not retain the knowledge of God. E no final daquela passagem, Paulo apresenta-nos uma grande lista de pecados que os homens cometeram e se entregam a esses porque eles deram as costas ao Criador. And so all the sins that he lists at the end of chapter 1
come because of the failure of mankind to enthrone God and delight in God. Então, todos os pecados já listados no final do capítulo 1 vêm por causa da falha humana em reconhecer e temer a Deus e submeter-se ao seu plano. Now, in light of that, it is of such importance that our families be a theological learning place where our children are learning about God. Por causa disso, então, torna-se imprescindível que as nossas famílias sejam um lugar onde os nossos filhos aprendem a respeito da pessoa de Deus. Now, a key passage of Scripture for getting a hold of this is Psalm 145. Uma passagem-chave das Escrituras para isto encontra-se em Salmo 145. And this passage describes the family as a theological learning community. Essa passagem, portanto, descreve a família como uma comunidade de aprendizagem teológica. The psalmist begins, I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. A passagem começa dizendo, exaltar-te, ó Deus, meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Now, notice this next verse, verse 4. Toma nota do próximo verso, versículo 4. He says, one generation will commend your works to another. Ele diz que uma geração louvará a outra geração as tuas obras. That's family business. Isso é questão familiar. That's what God has called the family to do. É o que Deus chamou a família para fazer. To be the place where one generation is commending to the next generation the wonders of who God is. É uma família onde uma geração recomenda a outra geração as coisas que We're Deus tem bringing the feito. glories of God to the next generation. Uma geração refletindo a glória de Deus para a próxima geração. So the home is a school of theology, Então a casa, o lar, é uma escola teológica where the splendor of God is being displayed to our children all the time. onde o esplendor de Deus está sendo refletido diariamente de um filho para o outro. He continues in verse 4, they will tell of your mighty acts. Ele continua no verso 4 e diz, e anunciará os teus poderosos feitos. They will speak of the glorious splendor of your majesty. Eles falarão do glorioso esplendor da tua majestade. In verse 6, they will tell of the power of your awesome works. Do versículo 6, nós vimos que eles falarão do poder dos seus feitos tremendos. Verse 7, they will celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. No verso 7, eles celebrarão com júbilo a tua justiça e divulgarão a memória de tua bondade, muita bondade. Do you see what the psalmist is doing? Está a ver o que o salmista está a fazer? He's describing family life for Ele us. está a descrever vida familiar para nós. One generation telling the next generation of the wonder of who God is. Uma geração dizendo à próxima geração das grandes maravilhas de quem Deus é. So we're talking about God all the time. Estamos falando de Deus o tempo todo. He continues in verse 13, the second half of verse 13. E ele The Lord continua. is faithful in all of his promises, loving toward all he has made. Continua na segunda parte do versículo 13, diz, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas The obras. Lord upholds all who fall and lifts all who are bowed down. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. In verse 17, the Lord is righteous in all of his ways and loving toward all he has made. Verso 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. In verse 18, he is near to all who call on him. Verso 18, ele está perto de todos os que o invocam. He fulfills the desires of those who fear him. Ele cumpre o desejo daqueles que o temem. Do you see what the psalmist is doing? Está a ver o que o salmista está a fazer?
He's describing family life. Ele descreve a vida na família. This is what we say to our children when one generation is commending the works of God to the next. Isto é o que dissemos aos nossos filhos quando uma geração está contando os grandes feitos de Deus à outra geração. See, your children are made for the joys and wonders of seeing who God is. Os vossos filhos são feitos para a alegria e a maravilha de quem Deus é. They were designed for the deep communion of seeing God's goodness and glory. Eles foram desenhados para a íntima comunhão de ver quem Deus é na sua glória. They were made for finding their delight in God. Eles foram feitos para acharem seu deleite em Deus. In fact, if they are going to live in this world with wisdom, they must understand who God De is. facto, se vão viver nesta vida com sabedoria, eles precisam entender quem Deus é. I like the way John Piper talks about this. Gosto da maneira que João Piper fala disto. He says God has to be the massive sun at the center of the solar system of your children's lives. Ele diz que Deus tem que ser o astro massivo, o sol, o maior sol por cima da vida familiar em torno dos seus filhos. And just as the sun keeps the planets in their orbit, and with its weight and mass, the planets are kept from crashing into each other. Tal como o Sol mantém em controle e em balanço o sistema solar e os outros astros não se colidem um com o outro. And if the planets of your children's lives are to be kept in order, God must be the massive sun at the center of life. Para então os planetas das vidas dos teus filhos serem colocados no seu lugar, Deus deve ser o centro da sua vida. His weight can keep the planets of their lives from crashing into each other. E assim o peso de Deus vai permitir com que os outros planetas não se choquem com os da vida da sua If their criança. education and entertainment and money and career are to be kept in order, God must be in the center. Se a educação, a carreira, o dinheiro, a riqueza vai ser colocado na sua ordem, Deus deve estar no centro. So you're raising children who are instinctively and compulsively worshipers. Então estamos criando filhos que são instintivamente e de forma compulsiva buscando e adorando a Deus. They are made for God. Eles foram feitos para Deus. Your children are going to worship. Seus filhos vão adorar. They will worship something. Eles vão adorar qualquer coisa. They will have something that they bow before and something that they serve. Eles vão ter alguma coisa a que se curvam, alguma coisa que servem. And if we want it to be God, we must make our homes places where God's glory is on display all the time. E se nós queremos que isto que eles adoram seja Deus, temos que tornar os nossos lares em lugares onde a glória e o esplendor de Deus são visíveis. This is really the business of the family. Este é o negócio da família. And we want to think about some of the aspects of God's supremacy. E queremos pensar de alguns aspectos da supremacia de Deus. God is supreme in his authority. Deus é supremo na sua autoridade. He has authority over all things. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. All friendship, education, people, political parties are under the authority of God. Todas as amizades, pessoas, autoridades, poderes políticos estão todos sob a autoridade de Deus. There's nothing so small that it's not under God's authority. Não há nada tão pequeno que não esteja debaixo da sua autoridade. Even those small things that are airborne and invisible to the eye are under the authority of God. Até as coisas mais pequeníssimas, os átomos sobrevoando os ares, que são invisíveis ao olho, estão sob a And autoridade there's de Deus. nothing in your child's life that is so big it's not under God's E authority. não há nada na vida da sua criança que é tão grande que não está debaixo da autoridade de Remember Deus. how Daniel tells us in chapter 2 that God removes kings and he sets up kings. Lembra-se de como Daniel nos diz no capítulo 2 que Deus depõe reis e Deus coloca reis. God gives wisdom and knowledge. Deus dá sabedoria e entendimento. He reveals hidden things. Ele revela coisas desconhecidas. He knows what's in the darkness. Ele sabe o que está na escuridão. And the light dwells with him. E a luz habita com ele. God is supreme in his changelessness. Deus é supremo na sua imutabilidade. Malachi 3 says, I, the Lord,
do not change. Malaquias capítulo 3 diz que eu, o Senhor, não mudo. He is the same yesterday, today, and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. These are marvelous truths. Essas são verdades maravilhosas. Spend time exciting your children with these truths. Passe tempo animando as suas crianças com essas verdades. I was talking to a group of teenagers recently, Estive recentemente a falar a um grupo de adolescentes and I got talking to them about change. e comecei a falar com eles sobre mudança. I said, what requires you to change? Why do you change? E eu perguntei, o que é que faz com que vocês queiram mudar? Por que querem mudar? And they came up with a list of things that require change, E eles introduziram uma lista grande que requer mudança. things that are unexpected, Coisas que não são esperadas, unanticipated, não antecipadas, unknown, desconhecidas, uncontrollable. não controláveis. And then I was able to help them to see what a wonder God is. E então eu pude lhes ajudar a apreciar a maravilha de Deus. There's nothing that is outside His control, Não há nada que está fora do seu controle. nothing out of His knowledge. Nada fora do seu conhecimento. Nothing ever comes up on His blind side. Nada lhe surpreende. He is supreme in His knowledge. Ele é supremo em seu conhecimento. He is supreme in His changelessness. Ele é supremo na sua imutabilidade. Of course, God is supreme in His eternity. Certamente que Deus também é supremo na sua eternidade. Jesus Christ is perpetually self-existing without beginning or end. Jesus Cristo é uma autoexistência perpétua, sem princípio nem fim. Help your children imagine what it's like to be a God who is absolutely supreme. Ajudem as suas crianças a entenderem, a imaginar o que é ser Deus que é absolutamente supremo. There's nothing conditional about Him. Não há nada condicional a respeito desse Deus. Nothing that is hinged on or rests on something else in order for Him to be God. Não depende de nada e não precisa de nada para ele ser Deus. Or think about a God who is supreme in His grace. Ou pense então num Deus que é supremo na sua graça. Ephesians 2 says that because of His great love, God who is rich in mercy made us alive in Christ. Efésios 2 diz que por causa do seu grande amor, Deus que é riquíssimo em misericórdia, nos fez seus filhos. It's by grace that we've been saved. É por graça que fomos salvos. And think of we are awakened to our need and brought to God because of the unconditional grace of God. E pensa do facto de que nós somos despertados à nossa necessidade de Deus por causa da graça incondicional de Deus. God shines His light into the darkness of our hearts Deus brilha, resplandece a sua luz na nossa escuridão. and gives us the light of the knowledge of the glory of God in Jesus. E Ele nos dá a luz do conhecimento da glória de Deus em Jesus. In God's grace, He made the one who had no sin to be sin for us. E a graça de Deus, na sua graça, Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado por nós, So that we might be the righteousness of God. para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. God is supreme in His justice. Deus é supremo na sua justiça. No one longs for justice more than children. Ninguém deseja mais por justiça do que crianças. They're always concerned with whether or not something's fair. Elas sempre estão preocupadas se alguma coisa é justa ou não. And we have a God who will bring about justice. E nós temos um Deus que busca justiça. And ultimately, as the just judge, will rule justly over all of humanity and all the sins that have ever been committed. E no fim, como um juiz justo, ele vai julgar justamente sobre todas as coisas e sobre todos os pecados cometidos. em Every todos os wicked tempos. deed will be punished. Tudo que é perverso será castigado. We have a God who is supreme in His knowledge. Temos um Deus que é supremo no seu conhecimento. We live in this internet era where so much information is instantly available to us. Vivemos nessa era da internet em que tudo que precisamos saber está imediatamente disponível a nós. I used to talk to my children and say, do you know God never learned anything? Eu costumava falar a meus filhos dizendo, sabes que Deus nunca aprendeu nada?
Now, if I say to a person, you never learned anything, that's an insult. Hoje em dia, se porém eu dizer a alguém, você nunca aprendeu nada, é um insulto. But God never learned anything because God always knew all things. Mas Deus nunca aprendeu nada, porque Deus sempre soube todas as coisas. He possesses infinite knowledge of all things. Ele possui conhecimento infinito de todas as coisas. All things possible, all things potential. Todas as coisas possíveis e todas as coisas que podem acontecer. He is perfectly acquainted with every detail of every life on this planet. E Ele está perfeitamente perfeitamente conhecedor de todos os detalhes das coisas que acontecem neste Help your mundo. children imagine a God whose knowledge surpasses all the books in all the libraries that have ever been written. Ajuda as crianças, seus filhos, imaginarem um Deus cujo conhecimento é acima de tudo que se pode conhecer, todos os livros, toda a ciência e todas as melhores bibliotecas do mundo. God is supreme in his love. Deus é supremo no seu amor. How great is God's love for fallen humanity? O quão grande é o amor de Deus para com a humanidade caída. It's this great. É tão grande assim? He went to the cross. Ele foi para a cruz. This is love. Isto é amor. Not that we love God, but that he loved us. Não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou a nós. And gave his son to be the atoning sacrifice for E our sins. deu o seu filho para ser o sacrifício por nós. See, your family is a place for this kind of theological thinking. A tua família é um lugar para esse tempo de reflexão. God is supreme in his patience. Deus é supremo em sua paciência. There's this quality in God in which he does not bring upon us instantly the punishments our sins deserve. Há essa paciência em Deus, essa qualidade em Deus, através da qual Ele não traz sobre nós imediatamente as consequências das nossas ações. If God were not patient with us, none of us would survive long enough to be saved. Se Deus não fosse paciente para conosco, ninguém sobreviveria o suficiente para ser salvo. But we have a God who is patient, Mas temos um Deus que é paciente, who endures with this planet, que suporta este planeta. and he endures with rebellious people Ele suporta homens rebeldes, so that we can come to our senses para que nós possamos chegar ao reconhecimento and repent and believe in Jesus Christ. e arrepender e crer em Jesus Cristo. God is supreme in his power. Deus é supremo em seu poder. God created the entire universe by his word of power. Ele criou todo o universo através da sua potente palavra. He sustains all things by that same power. E por aquele mesmo poder ele sustenta todas as coisas. Matter and energy were created by him. O material físico e a energia, tudo foi criado por ele. And the distant planets are held in their place by his power. Os planetas distantes são mantidos em seus lugares pelo seu poder. And the little tiny galaxies within ourselves are held by his power. Até as pequenas galáxias nas nossas células humanas são colocados lá e mantidos lá pelo seu poder. God is supreme in his providence. Deus é supremo em sua providência. He governs all of his creatures and all of their actions. Ele governa toda a sua criatura, todas as suas criaturas e todas as ações destes. So Jesus may say, not a sparrow falls to the ground without your Father. Então Jesus pode dizer, não há um pássaro que possa cair dos céus sem a permissão do vosso Pai. Think of the Son. Christ is supreme in his purity. Pensa do Filho, Cristo Jesus, e a sua supremacia em pureza. He governs all of his creatures. He has never done anything wrong or correctable. Ele nunca fez nada errado ou corruptível. He never had a thought or a desire that was wrong. Ele nunca teve um pensamento ou desejo errado. Christ is supreme in his kindness and graciousness. Cristo é supremo em sua bondade e graciosidade. He will not break the bruised reed. Ele não vai quebrar aquele He won't a snap. palha seca. Christ is supreme in his obedience to the Father. Cristo é supremo na sua obediência ao Pai. He always did the Father's will.
Ele sempre fez a vontade do He Pai. spoke the Father's words. Ele falou as palavras do Pai. He was obedient even to death on the cross. Ele foi obediente até ao ponto da morte na cruz. Christ is supreme in his promise keeping. Cristo é supremo em cumprimento da promessa. He keeps his word. Ele cumpre a sua His palavra. words are always true and Suas reliable. palavras são sempre verdade e fidedignas. He is supreme in his wisdom. Ele é supremo em sua sabedoria. He's never bewildered or confused. Ele nunca foi surpreendido ou confundido. Never wondering, what do I do now? Nunca pensou, agora o que eu vou fazer? Christ is supreme in his wrath. Ele é supremo em sua ira. One day he will come in power and glory, Dia virá em poder e glória and with his holy angels, e com todos os seus anjos. and he will pour out his wrath on sinful humanity that does not believe the E gospel. vai derramar sobre a humanidade pecaminosa toda a sua ira. And the only escape from the wrath of the Lamb will be Jesus Christ. E a única forma de escapar da ira do Cordeiro vai ser o próprio Jesus. Christ is supreme in the fellowship of the Trinity. Cristo é supremo na alegria da comunhão da Trindade. Father, Son, and Holy Spirit, eternally Pai. enjoying one another, Pai, Filho e Espírito Santo, para sempre e eternamente juntos, living in complete fellowship and endless delight. vivendo em comunhão completa e deleite completo. Now, your children are made for these truths. Vossos filhos são feitos para essas verdades. And if your children are going to know God, E se vossos filhos vão conhecer a Deus, you must show them the worthiness of God. devemos então lhes mostrar a dignidade de Deus. Because delight in God and worship of God cannot take place in a conceptual vacuum. Alegrar-se no Senhor ou deleitar-se no Senhor e conhecer a Deus não vai acontecer quando há vazio espiritual. If they don't know who the Lord is, Se eles não conhecem quem o Senhor é, if they don't know how God thinks, se não conhecem, não sabem como Deus pensa, what God feels, o que ele sente, why he does what he por does, que ele faz o que faz, they will have no ground for finding joy in him. eles não terão nenhuma base para se alegrarem nele. No reason to celebrate his Não abundant teriam goodness. razão para celebrar a sua abundante providência. You see, your display of the wonders of God is essential if your children are going to come to know him. É a sua demonstração das maravilhas de Deus que se torna importante se os filhos virão ao conhecimento Joy dele. in God and worship of God is the fruit of what you know to be true of God. A alegria em Deus e deleite em Deus é o resultado daquilo que nós sabemos ser verdade em Deus. Now, real quickly, why is this so important? Por quê? Isto é importante, muito brevemente. Number one is your children are designed as worshiping beings. Primeiro é que os seus filhos são naturalmente desenhados como adoradores. They're made for worship. Eles são feitos para adoração. We've got to be helping them to see the God who is worthy of worship. E nós temos que os ajudar a reconhecerem o Deus que é digno da adoração. Secondly, your children are continually interpreting their world. Em segundo lugar, os seus filhos estão continuamente a interpretar o mundo. We interpret everything that comes to us. Nós interpretamos tudo que nos aparece em frente. And the only way they can get the interpretation right is if they understand who God is. E a única forma que eles podem fazer uma interpretação correta é quando eles entendem quem Deus é. Because they live from how they interpret and how they respond to life. Eles vivem na base de como interpretam e como respondem à vida. And if they're not dazzled by the Lord of glory, they cannot interpret life accurately. E se eles não estão maravilhados com o Senhor da vida, eles não podem interpretar a vida corretamente. The primary truth of all interpretation is the being and existence of the God of the Bible. E a verdade primária para toda a interpretação é o ser e a grandeza de Deus. And of course, the other children in your family are always telling your children what to worship. E certamente que os seus filhos estão sempre contando aos outros filhos, ou próprios irmãos, You have to quem be- Deus é. You have to be getting there with the truth.
E você tem que os providenciar a verdade and showing them the glory of e God. mostrar-lhes a glória de Deus. And then finally, Finalmente, you can't give away what you don't have. você não pode dar o que não tem. If you are not dazzled by God, Se você mesmo não se maravilha com Deus, if you're not overwhelmed with the wonder of His glory, se você não está cheio das grandes maravilhas de Deus, you can never share it with your children. você não pode compartilhar isso com os seus filhos. You must be in possession of this delight if you're going to share it with your kids. Esse deleite deve ser seu próprio se você vai compartilhar So com os filhos. the family is a theological learning place Então a família é um lugar de aprendizagem teológica, because our children are worshipers. porque nossos filhos são adoradores. That's really the first table of the law, isn't it? The first? The first table of the law of God is you shall love the Lord your God. Esse é o primeiro mandamento de que amarás ao Senhor teu Deus. The second table of the law is you shall love your neighbor as yourself. E a segunda lei, o segundo mandamento maior é que amarás o próximo como a ti mesmo. Loving your neighbor is the family as a sociological learning place. E amar o próximo é a família como uma comunidade sociológica. See, our children are social beings. Nossas crianças são seres sociais. Now, each day, E cada dia you are confronted with conflicts in your home. você é confrontado com conflitos no seu lar. Your children fail to respond as people under authority. Seus filhos não respondem a pessoas sob a autoridade. They argue over who gets to go first. Eles discutem entre quem vai primeiro, quem vai em seguida. They fight over their toys. Eles lutam por causa dos seus brinquedos. They mock one another's mistakes. E eles marcam os erros uns dos outros. Now, all of these conflicts are part of the process, the learning process for children who are social beings. E esses conflitos todos são parte do processo de aprendizagem para crianças como seres sociológicos ou sociais. And we have to train ourselves not to look at the conflicts as unnecessary problems. E nós temos que nos treinar a nós mesmos para não considerarmos esses conflitos como problemas desnecessários, But to see the conflicts as opportunities to teach our children to understand themselves and others. em vez disso, para vermos os conflitos como oportunidades para ensinarmos nossas crianças. Now, if we're going to do that, we have to understand conflict biblically. Para fazermos isso, temos que termos uma perspectiva bíblica a respeito do conflito. Why are there fights and quarrels at your house? Por que há lutas e disputas na sua casa? Why doesn't everyone just get along? Por que todos não se entendem, simplesmente? Why are the children so competitive with each other? Por que os filhos, as crianças competem um com o outro? Why are they so mean and unkind to one another? Por que eles são maus uns para com os outros? Why do they mock one another? Por que eles marcam um ao outro? Now, James chapter 4 tells us. E Tiago capítulo 4 nos diz isso. Por James- quê? James 4 asks this question. João capítulo 4 faz essa pergunta. What causes fights and quarrels among you? Eu disse João, é Tiago, desculpe. O que causa esse conflito? Yes, what the first part? What causes fights and quarrels among you? O que causa, portanto, as guerras e contendas entre vós? Don't they come from your desires that battle within you? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Now, what James does in this passage is very interesting. O que Tiago faz aqui nessa passagem é muito interessante. He starts out with the fruit that is on the tree. Ele começa pelo fruto que está na He árvore. says there are quarrels and fights. That's the fruit. Ele diz que as contendas e disputas, esse é o fruto.
And James brings us down to the root of the problem. E depois da fruta, ele nos traz para a raiz do He problema. says, what causes fights and quarrels among you? Ele diz que o que causa as guerras e contendas entre vós Don't they come from your desires that battle within you? não vem dos desejos que batalham ou militam de dentro de vocês? See, what James is telling us is that fights and quarrels come from inside. Ele está a dizer que essas lutas e disputas vêm por dentro. It's very different than the way we often look at conflict. It's very different. It's different than the way we often look at conflict. É uma perspectiva muito diferente de como nós normalmente consideramos o conflito. We typically look outside of us for the cause of conflict. Muitas vezes nós olhamos para fora de nós à busca de causas de conflito. We explain our anger by pointing at the people in our world. Nós explicamos a nossa ira por apontar o dedo às pessoas em nosso mundo. You hear your children do that. E você ouve seus filhos fazendo isso. He hit me. Ele me bateu. She laughed at me. Ela riu-se de mim. He makes me so mad. Ele me aborrece bastante. You see where they're pointing? They're pointing out. Está a ver onde é que estão a apontar? Estão sempre apontando para fora. Why am I angry? Porque estou zangado? He made me mad. Ele me aborreceu. He hit me. Ele me bateu. He laughed at me. Ele se riu de mim. James does exactly the opposite with it. E Tiago faz exatamente o oposto He disso. says the problem is not out there. O problema não está lá fora, ele diz. The problem's in here. O problema está aqui, dentro. Why fights and quarrels? Por que as lutas e contendas? They come from desires that battle within. Elas vêm de desejos e prazeres que batalham por dentro. James says if you want to understand conflict, you must understand this. E aqui Tiago diz que se você quer entender o conflito, deves entender o seguinte. Human conflict develops because I'm not getting what I want. Conflito humano desenvolve-se porque eu não estou a apanhar o que eu quero. The people and the circumstances are not why I get angry. As pessoas e as circunstâncias não são a razão por que eu me aborreço. They're when I get angry. The people are when I get angry. When? Yes, they're not why, but they're when I get angry. Bem, I'm not sure how to put it. The people are when. Yes, I know they're the occasion. Okay. Eles são causa ocasional, não são a raiz da minha ira. What James says is there are desires that battle within the heart. O que Tiago diz é que há desejos que estão em conflito dentro do coração. And the why of anger always come from the desires that battle within. E o porquê da ira são os desejos que batalham por dentro. Let me give you an illustration. Vou ilustrar. Now, this is an old illustration for me because my youngest child is 40 years old. Essa é uma ilustração velha minha, porque o meu filho mais novo tem mais de 40 anos. Margie and I were only 12 when we got married. Quando nós nos casamos, eu e minha esposa só éramos 12 anos de idade. So, Não sei se é verdade, mas é o que ele disse. imagine with me, I come home and I'm pulling my car into the driveway. Imagina comigo, eu estou voltando para casa e estou colocando o carro na garagem And there's a bicycle in my path. e na entrada há uma bicicleta. I've got to stop the car, Então tenho que parar o carro, get out of the car, move the bike, sair do carro, afastar a bicicleta, get back in the car, and voltar a drive entrar into the no carro driveway. e conduzir para a garagem. I feel very angry with this child who left the bike in the driveway. Eu estou muito chateado com essa criança que deixou aquela bicicleta. And I go in and I find him. Eu vou lá dentro e vou apanhar. Why did you leave your bike in the driveway? Por que você deixou a tua bicicleta na entrada da garagem? I told you 100 times never to do that. Já te disse centenas de vezes nunca fazer isso. Next time I'm going to drive over it. A próxima vez, I vou will. passar por cima dela. I will drive over it. Eu vou mesmo passar por cima dela.
And he says in his defense, Daddy, I just went in for a minute because I had to go to the bathroom. E em sua defesa, ele responde: Papai, eu só deixei aí porque queria correr rapidamente para a casa de banho. I don't want your excuses. Não quero ouvir nada das suas desculpas. I don't care if your bladder breaks. Não me importa se a tua bexiga ia arrebentar. I never want you to leave your bicycle in the driveway again. Nunca quero ver a tua bicicleta ali naquela entrada de Now, novo. if you came along at this moment Então, se você estivesse a chegar and you nesse said to momento me, Ted, why are you so angry? e você diz: Ted, por que você está tão zangado? What would I say? O que eu diria? I'll tell you why I'm angry. Eu vou te dizer porque estou He left zangado. his bicycle in the driveway. Ele deixou sua bicicleta na I entrada. told him 100 times not Já to lhe do disse that. tantas vezes para não fazer isso. But think about what James is telling us here. Mas pensa do que Tiago está nos dizer aqui. The bicycle in the driveway is not why I'm angry. A bicicleta ali naquela entrada não é a razão por que estou chateado. The bicycle in the driveway is when I got angry. A bicicleta na entrada é quando eu me aborreci. Why am I angry? Mas por quê estou aborrecido? See, I have desires battling within me. É porque tenho desejos e prazeres que batalham dentro de mim. I want my will to be done on earth as God's will is done in heaven. Eu quero a minha vontade ser feita na terra como a vontade de Deus é feita nos céus. I want to speak and it happens. Eu quero falar e aquilo que falo acontecer. I want to say, let there never be a bike in the driveway, and there is never a bike in the driveway. Eu quero dizer, nunca haja uma bicicleta nessa entrada e nunca haver uma bicicleta I lá. want to be God. Eu quero ser Deus. You see, the reason I'm angry is because of desires that are battling within me. Então tu vês que a razão por que estou aborrecido é por causa desse desejo dentro de mim. You see, if my heart is controlled by some desire, Então se o meu coração é controlado por algum desejo, then there are only two ways I can respond to you. eu posso apenas responder ou relacionar-me a ti de duas maneiras. If you're helping me achieve what I want, I'm going to be happy with you. Se você está me ajudar a realizar o que eu quero, então estarei bem feliz contigo. And if you're hindering me from achieving what I want, I'm going to be unhappy with you. Mas se você está me impedir de realizar o que eu quero, vou estar muito chateado See, contigo. my problem is not really with you Então o meu problema realmente não é contigo or with the other circumstances of life. ou com as outras circunstâncias da vida. My problem is I have desires that have taken control and are ruling me. O meu problema é que eu tenho desejos que já assumiram o controle da minha vida e estão exercendo a autoridade sobre Now, mim. in a biblical vision, that's the reason for social conflict. Portanto, do ponto de vista bíblico, essa é a razão por que há conflito. This is incredibly important truth for your children to understand. E essa é uma verdade incrivelmente importante para os filhos entenderem. The reasons they get angry are not because of what their brothers and sisters do. A razão por que estão aborrecidos ou se aborrecem não é por causa daquilo que os irmãos ou as irmãs And fizeram. they're not because of what you do or don't allow them to do. E não é também por causa daquilo que você faz ou não lhes permite que façam. The reason for anger is we have desires that are battling within us. A razão para a ira é porque nós temos desejos e prazeres que batalham dentro de nós. And so my problem is really not with other people, it's with these desires that wage war within. Então, realmente, o meu problema não é com essas outras pessoas, mas sim com os meus próprios desejos de Now, por your dentro. family is a wonderful place to work through the issues of social conflict. E a vida na família é um lugar oportuno para trabalharmos em torno dos It's conflitos a da place for vida. your children to learn the ugliness of compulsive self-love. É o lugar para os filhos aprenderem sobre a parte escura, negra, não é, do orgulho. It's a place for them to learn the excellence of sacrificial love for others. É o lugar para eles aprenderem sobre a excelência do amor sacrificial pelos outros. It's a place for them to learn to live like Timothy. É o lugar para eles aprenderem a viver como Timóteo. Paul says of Timothy, I have no one else like him, Paulo diz de Timóteo, não tenho ninguém mais como ele. who takes a genuine interest in your needs.
alguém que genuinamente se interessa nas vossas necessidades. Because everyone looks after his own things and not the things of Christ. Porque todos os outros buscam os seus próprios interesses e não as coisas de Cristo. Now, in this vision, conflicts in the home are not unwanted interruptions to life. Nessa perspectiva, portanto, conflito dentro do lar não são questões desnecessárias. They are a vital part of teaching valuable lessons to this community of social people. Esses conflitos são uma parte vital de nós ensinarmos verdades profundas no meio desse contexto social em que os filhos se encontram. James chapter 4 is rich truth that I must be bringing to my children all the time. Tiago capítulo 4 é uma verdade rica que devo continuamente trazer em frente dos It's filhos. part of providing a rich biblical worldview for my children. E é uma parte de providenciar uma perspectiva bíblica rica aos meus filhos. It's part of providing a Christian culture in which they learn to interpret life biblically. É uma parte de eu providenciar aos filhos uma cultura cristã através da qual eles aprendem a interpretar a vida biblicamente. So the family is a theological learning place. Então a família é um lugar de aprendizado teológico. And that's important because we're all worshipers. E isso é importante porque todos somos adoradores. And it's a sociological learning place. E é um lugar de aprendizagem social. And that's important because we're social beings who E live with isso one é another. importante porque somos seres sociais e vivemos um com os outros. And then thirdly, the family is a redemptive learning Em place. terceiro lugar, a família como uma comunidade redentiva. And that recognizes that children, like their parents, are sinners. E isso reconhece o fato de que os filhos, assim como os pais, são pecadores. Now, we lose the benefits of the quarrels and fights if we solve the problems without reference to the gospel. E quando nós não fizemos uma referência ao Evangelho, nós perdemos o benefício de disputas e contendas na família. And I fear that in many Christian families, parents try to find ways to solve the problems that do not require the grace and power of the gospel. E eu tenho observado que muitos pais procuram resolver disputas e contendas na família sem procurarem entender o poder do Evangelho e sua providência. You see, these fights and quarrels are wonderful opportunities Essas lutas e contendas são oportunidades maravilhosas, because they display the heart. porque essas coisas manifestam o coração. And idols of the heart blind us to reality. Idols of the heart blind us to reality. E os ídolos do coração nos cegam à realidade. Ezekiel 14 talks about that. Ezequiel 14 nos fala disso. Ezekiel says these people have set up idols in their hearts. Ezequiel diz que esse povo criou ídolos sobre And os they seus put corações. stumbling blocks before their eyes. E esses ídolos são pedras de tropeço perante eles. And the temptation for us as parents is to solve conflicts without reference to the gospel. E a tentação para nós parentes é tentar resolver o conflito sem referência ao Evangelho. To solve the conflicts without confronting the compulsive self-love that is behind the conflict. Procuramos resolver o conflito sem confrontar o amor do eu que está por detrás do And so conflito. we develop techniques for avoiding the conflict. E então muitas vezes começamos a desenvolver técnicas para evitar o conflito. And when we do that, we miss the gospel. E quando nós fizemos isso, perdemos o Evangelho. And we act as though human conflict can be solved without the power of the gospel. E começamos a agir como que se o conflito humano pode ser resolvido sem referência ao Evangelho. So all these conflicts are wonderful opportunities for showing our children how profoundly they need Christ. Então, todos os conflitos que experimentamos são oportunidades maravilhosas para mostrar às crianças que eles precisam da pessoa de You Jesus. see, a child cannot love others as he loves himself without the grace of the gospel. Então, vemos assim que uma criança, por exemplo, não pode amar-se a si mesmo ou amar ao próximo como se ama a si mesmo sem a graça And do Evangelho. God calls us to do what we cannot do without grace. E Deus não pode nos chamar a fazer
o que nós devemos fazer sem a graça do Evangelho. And that's why it's so important for us to hold up God's law. E é por isso que é importante para nós colocarmos a lei de Deus, Because God's standard is to love others like you love yourself. porque o padrão de Deus é amar aos outros como eu me amo a mim mesmo. Now, I speak to many Christian parents who get very confused about this. E eu costumo falar a muitos parentes, pais cristãos que se confundem com And isto. they come to me with this question. E eles vêm a mim com a seguinte pergunta: If my children are not Christians yet, how can I help them to love others from the heart? How can I expect them to love others from the heart? If my children... If my children are not Christians, how can I expect them to love others from the heart? Se meus filhos não são cristãos, como é que posso esperar deles amarem aos outros com o coração genuíno? And so parents reduce the standard. Então os pais reduzem o padrão. Well, if you can't love your brother from the heart, can't you just be nice? Bem, se você não consegue amar o teu irmão com o coração genuíno, não podes pelo menos ser bom para com eles? Now, when we reduce the standard, we move our children away from the gospel. E quando nós reduzimos e baixamos esse padrão, nós afastamos os nossos filhos do Evangelho. Because the law of God shows how profoundly we need the grace of the gospel. Porque a lei de Deus demonstra o quão profundamente nós precisamos da graça do Evangelho. I remember one night our daughter was a little girl, 8 or 9 years of age. Me lembro de uma noite, a nossa filha tinha cerca de 9 anos de idade. And she had gone to bed quite a bit earlier. Ela havia ido dormir muito bem cedo. And I walked by her bedroom and I heard her crying in her room. E eu passei pelo seu quarto e ouvi ela chorar lá dentro. And I went in and I knelt down beside her. Então eu entrei e me ajoelhei ao seu lado. And I rubbed her back. I said, "Honey, what's the matter? Why are you crying?" E acariciando-lhe nas costas, eu disse: filha, por que choras? She said, "Daddy, you and Mommy are always telling me I should love my brothers from the heart." E ela disse: pai, tu e a mãe estão sempre me dizer que devo amar os meus irmãos do coração. She said, "I can't do it. E ela disse: eu não consigo. They are so mean to me. Eles são maus para comigo. I can't love them from the heart." Eu não consigo amá-los de coração Now, genuíno. that was a wonderful opportunity for me. E aquela foi uma oportunidade maravilhosa para mim. There was an opportunity for me to say, "Honey, you are absolutely right." E foi uma oportunidade grande para mim dizer: minha querida filha, você está exatamente correta. You can't love your brothers from the heart. Você não pode amar os That's teus irmãos de coração. that's why Jesus came. É por isso que Jesus veio. That's why Jesus has to change your heart and to make you a child who loves God and who can grow to love others. É por isso que Jesus veio e deve mudar teu coração e tornar de você uma filha de Deus que pode amar aos outros. Now, there's a wonderful thing about dealing with the heart. Existe alguma coisa maravilhosa em tratar do coração. Because when we do that, we can stand in solidarity with our children. Porque quando nós fizemos isso, nós podemos nos colocar em solidariedade com os nossos filhos. Because we are sinners just like they are. Somos tão pecadores quanto eles. We understand how selfishness works in the human heart. Nós mesmos entendemos como o egoísmo funciona no coração humano. We understand how hard it is to love someone who is unlovely. E nós sabemos o quão difícil é amar alguém que não é amável. We understand how difficult it is to forgive someone who repeatedly sins against us. Nós entendemos como é difícil perdoar alguém que continuamente peca contra nós. We understand the temptation to laugh when our rival fails. Nós entendemos a tentação para rirmos e nos orgulharmos quando o nosso inimigo cai. We know that covetous desire to have something that someone else has. E nós sabemos o desejo cobiçoso de ter alguma coisa que outra pessoa tem. We even know the ugly desire to strip them of it, even if we can't have it. E nós conhecemos até o desejo de querer arrancar das outras pessoas aquilo que eles têm, mesmo se não podemos ter aquilo. And so rather than being hypocritically distanced from our children,
Então, em vez de nós nos distanciarmos das nossas crianças de forma hipócrita, we can stand alongside them in this struggle with loving others. podemos nos colocar ao seu lado e ajudá-los a amar aos outros. Because that school of learning to loving others is something you have not graduated from yet, have Porque you? aquela escola de como amar os outros é uma escola de onde você ainda não se graduou, não se formou ou já se formou. You still struggle with loving unlovely people. Você ainda está a batalhar em como amar aqueles que não são amáveis. You still struggle with forgiving people who have sinned against you repeatedly. Você ainda está a batalhar com como perdoar aqueles que continuam pecando contra You ti. pastors even know what it's like to be jealous of the success another brother has in ministry. Vocês, pastores, já até sabem o que é batalhar com estão a falar muita coisa. Com o ciúme You see, do sucesso do outro pastor que você não tem. we can stand in solidarity with our children with these struggles. Então, nessas lutas, nós podemos nos colocar solidários com nossos filhos. And so the family is a redemptive community. Então, a família é uma comunidade redentiva. It's a redemptive community where people sin and they're being sinned against. É uma comunidade redentiva onde as pessoas pecam e pecados são cometidos contra eles. We live in a fallen world. Vivemos num mundo caído Things are broken. e as coisas estão quebradas. People will wrong you. E as pessoas vão errar contra ti. You will fail others. Você vai falhar contra And outros. true Christian living is very realistic about the problem of sin. E, portanto, uma vida cristã verdadeira toma o problema do pecado muito realisticamente. Then how are we different from any other family? Então, como é que somos diferentes de qualquer outra família? Well, we're different because a Christian home is a place where there's grace. Nós somos diferentes porque um lar cristão é um lugar onde há graça. Our families are places where the goodness and grace of God is being rehearsed again and again. Aí, o nosso lar é um lugar onde a graça e o perdão de Deus estão sendo ensaiados dia The por dia. family is a place where we're always talking about the one who was rich and became poor so that we might be rich. A nossa família é um lugar onde nós estamos continuamente falando daquele que se tornou pobre, embora era rico, para que nós It's a possamos place ser where we're ricos. thinking about the God who demonstrated love by loving unlovely people like you and me. É um lugar onde nós estamos falando de Deus que demonstrou seu amor por amar aqueles que não eram amáveis, tais como tu e a mim. And we can face failure because we know where to go with our failure. E neste contexto podemos encarar as falhas da vida porque sabemos aonde ir com elas. We know we can go to God and we will find forgiveness and grace from Sabemos God. que podemos ir para Deus e lá acharemos graça e perdão. And our families need to be places where we respond to failure with grace. E ali a nossa família é um lugar onde nós podemos falhar, mas ali encaramos graça. Not blaming others. Em vez de culpar os outros, uns Not aos outros. threatening others. Em vez de ameaçar uns aos outros. Not belittling others. Em vez de diminuir um ao outro. But remembering the marvelous grace of the Mas gospel. lembrar-se da graça maravilhosa do Evangelho. You are accepted in the beloved not because you're good, but because God is full of grace. Você é aceitável perante Deus, não porque você é bom, mas porque Deus é cheio de And graça. He looks on you as unlovely as you are, and He accepts you in the beloved because of Jesus. E Ele olha para ti, quão desamável que você pode ser, e Ele te aceita por causa da graça maravilhosa de And we must Jesus. bring that grace to our family E life. temos que trazer essa graça na nossa vida de família, So when our children fail, we don't pounce on them, para que quando os nossos filhos falham, não saltamos sobre eles, but we bring them to the gospel. mas os trazemos ao We Evangelho. bring them to repentance and faith. Os trazemos ao We arrependimento e bring fé. them to the throne of Os grace, trazemos ao trono da graça, where we find grace onde achamos and graça, mercy to help us misericórdia, in our time of need. para nos ajudar em nosso tempo de necessidade.
You see, the family is a redemptive community where forgiveness and transformation are understood. A família é uma comunidade redentiva onde o perdão e a transformação são compreendidas. It's a place where there's hope É um lugar onde há because esperança. God does heart transplant surgery. Porque ali Deus opera o coração. He takes out stony hearts and He gives us a heart of flesh. Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. It's a place of hope É um lugar de esperança. because God didn't stay off in heaven telling us to get our act together. Porque Deus não se colocou lá nos céus começando a nos dizer que se arranjem com a vossa But vida. He came into our world Mas Ele descendeu ao nosso in mundo. flesh like you and I have, Assumiu carne como tu e a mim. fully human. Totalmente humano. And He lived a righteous life for us E Ele viveu uma vida justa para nós. so that we might have righteousness. Para que nós tenhamos justiça. And He died as an atoning sacrifice for our sins so that we might have forgiveness. E Ele morreu como sacrifício expiatório por nós para que nós And possamos He ter perdão. experienced the brokenness in this Ele world experimentou o nosso quebrantamento in such a way that He's able to pray for us right now at the right hand of the Father. Experimentou isso de tal maneira que Ele pode hoje, mesmo agora, no trono de Deus, orar por nós. Pleading His blood and righteousness for the sake of miserable sinners like you and E me. ora por nós suplicando seu sangue e sua misericórdia por pecadores miseráveis tal como You tu see, e a mim. the Christian family is a place where we can face failure. Ali na família cristã é um lugar onde nós podemos encarar a falha. We can be honest about it. Podemos ser honestos And a we can be respeito honest disso. about our own failures with our children. Podemos ser honestos a respeito das nossas próprias falhas Because com nossos filhos. we're not resting in being good enough. Porque nós não descansamos em sermos muito bons. We're resting in the one who was good enough for us E nós nos descansamos naquele que foi muito bom para and who nós. lives to pray for us. E aquele que vive para interceder por nós. You see, the family is a place where we know forgiveness and we're able to extend forgiveness to others. Então a família é um lugar onde nós conhecemos perdão e podemos estender esse perdão aos outros. So we are people who have known sin and forgiveness and we're able to bring sin and forgiveness to other people. Nós somos então pessoas que conhecemos o pecado e perdão e podemos, portanto, trazer tanto esse pecado assim como o perdão aos In outros. Ephesians chapter 4, it's the grace of forgiveness that empowers us to forgive others. De acordo com Efésios capítulo 4, é a graça do perdão que nos capacita a perdoarmos aos outros. Be kind and compassionate to one another. Sede bons e compassivos uns para com os outros. Tender-hearted, forgiving one another. Misericordiosos, perdoando-vos uns aos Just as outros. in Christ, God forgave you. Tal como em Cristo Jesus, Deus vos perdoou. And it's understanding grace that encourages godly living. E é entender, é compreender graça que permite uma vida piedosa. I don't have time to look at it with you. Não tenho tempo suficiente para But in considerar isso Titus convosco. chapter 3, Paul talks about the grace of the gospel. Mas em Titus capítulo 3, Paulo fala sobre a graça do Evangelho. And he says in verse 8, I want you to emphasize grace E ele diz no capítulo 8 que eu quero que você, Tito, enfatize graça. so that those who have believed may devote themselves to doing what is good. Para que aqueles que creem possam se devotar a fazer o bem. Grace motivates godly living. E graça, então, motiva uma vida piedosa. Now think of this picture of family life. Pensa dessa figura para uma vida em família. It's a theological learning place where we're learning about who God is and what He's like. É um lugar de instrução teológica onde nós estamos a aprender sobre quem é Deus e o que Ele faz. So that our children can love the Lord their God with all their heart. Para que os nossos filhos possam amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração. It's a social living place where we're learning how to love others and live with others. É um lugar de aprendizado social onde nós aprendemos como amar os outros e viver com os So outros. our children can love their neighbor like they love themselves. Para que os nossos filhos possam amar os seus vizinhos como eles se amam a si mesmos. And it's a redemptive community where we're always living out the grace of the gospel. E é uma comunidade redentiva onde nós estamos sempre vivendo a graça de Deus.
If you get a hold of those things, they will transform your family life. Se você toma conta dessas coisas, elas vão transformar a sua vida. Now, you might be thinking to yourself, Ted, this is an impossible task. E agora mesmo você pode estar a pensar assim mesmo, Ted, mas isso aqui é impossível. I struggle with my own issues. Eu tenho batalhado com minhas próprias questões também. I have to fight my own impatience and my own anger. Tenho que batalhar a minha própria ira, a minha própria impaciência. I have to fight the ways I personalize the disobedience of my children. Tenho que batalhar a forma como tomo a desobediência dos meus filhos em forma muito pessoal. And I make everything about me. E torno todas as coisas a respeito de mim. And you're right, it is an impossible task. Você está certo, é uma tarefa impossível. Jesus was speaking the truth when he said, without me, you can do nothing. Jesus estava falando a verdade quando ele disse: sem mim, vós não podeis nada. That's the bad news. Essas são as más notícias. The good news is that God never intended for you to do this in your own strength. A boa notícia é que Deus nunca quis que você faça alguma coisa por si, You can't. porque você não pode. But thankfully, God has come into this world in real human flesh. E, graças a Deus, Deus comendou esse mundo a carne verdadeira. And he's lived without sin to give us righteousness. Aliás, Deus comendou a esse mundo alguém que viveu na carne e viveu como a sua perfeição entre And he nós. died on the cross to give us forgiveness. E ele morreu na cruz para nos dar o seu perdão. And he ever lives to intercede for us. E ele vive para sempre para interceder por nós. That's why Paul says, I can do all things through Christ who gives me strength. Por causa disso, Paulo diz: eu posso todas as coisas por Cristo que me fortalece. If you feel weak, that's not a bad place. Se você está se sentir fraco, não é mau lugar para se encontrar agora. Your weakness won't keep you from God. A sua fraqueza não te vai afastar de Deus. Your strength will keep you from God. Sua força vai te afastar de Deus. So go to God in your weakness and know his strength. Vai a Deus, então, nas suas fraquezas e conhecerás a sua força. Amen. Amém.